Você se alimentando bem, dormindo bem, tendo disposição para namorar, acordando com disposição. E o teste final, depois que você preparar o seu corpo, for para a sua primeira refeição, o teste final, depois de algumas horas, é quando nós passamos no sanitário. Quando nós passamos no sanitário, se for tudo bem, então a nossa saúde está perfeita. Então você teve uma noite agradável, dormiu bem, namorou, se alimentou bem, dormiu bem, namorou, acordou com disposição. Aí prepara o corpo para depois ir para a primeira refeição. Aí depois da primeira refeição, depois de algumas horas, quando te der vontade de você ir no sanitário, aí você vai no sanitário. Aí se correr tudo bem, aí você sabe que você está de bem com a vida. Teve uma noite gostosa, acordou de manhã cedo com disposição, porque a maioria das pessoas, principalmente quem toma remédio de laboratório, o que acontece? Você vai dormir bem, mas às vezes, quando você vai dormir, você se alimenta bem. Aí na hora de dormir, você já tem dificuldade e acorda sem disposição, porque quando nós não dormimos bem, nós não acordamos legal. Então começa por aí. Não é só se alimentar bem, é se alimentar bem e dormir bem. Namorar. E aí, de manhã cedo, antes da refeição, prepara o corpo. Depois é que vai fazer a primeira refeição. Aí depois que você passar pelo sanitário, aí você vai ver como que está a sua saúde. Se está boa ou não. Mas primeiro nós temos que passar pelo sanitário. Passou pelo sanitário, foi beleza pura, porque eu fico sentido quando eu escuto alguns médicos dizer que tem pessoas que chegam a ficar 15 dias sem ir no sanitário. Você já imaginou que saúde tem uma pessoa dessa? Você não pode marcar uma viagem, porque se você passar 3 dias sem defecar, o que acontece? Você não tem tranquilidade. Às vezes as pessoas te convidam. Vai passar uns dias lá em casa. Como que você vai numa situação dessa? Como que você vai sair da sua residência numa situação dessa que fica 3, 4, uma semana, 2 semanas sem defecar? Porque o prazer da vida é se alimentar bem. Mas se você não defecar, sua saúde está complicada. Aí a cabeça não funciona. Porque desde o momento que você vai no sanitário e não consegue defecar, sua cabeça não funciona. Aí é onde que vem essas piadas que diz estresse, depressão, aí é onde que entra essas piadas. Por quê? Se o corpo não está bem, então qualquer coisinha para a pessoa é estresse e depressão. Primeiro nós temos que cuidar da nossa saúde. Eu vou fazer 73 anos, dia 30 de abril, que eu sou de 1951. Nasci dia 30 de abril de 1951, lá na Paraíba, em João Pessoa. Vim para o Rio de Janeiro em 1960. Passei minha adolescência toda aqui, depois que eu passei pelo quartel, fui para São Paulo. Fiquei em São Paulo mais de 30 anos lá, trabalhando por lá. Aí voltei para o Rio de Janeiro em 2005, depois que meu pai faleceu. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Mas a minha cidade natal eu não conheço, que saí de lá ia fazer 10 anos de idade, quando eu saí da Paraíba, e vim para o Rio de Janeiro, não conheço, só de nome. Mas 2 cidades que eu me adaptei bem foi o Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo é minha casa. Saio daqui agora, chego lá em São Paulo, eu estou em casa. Que eu tenho as minhas enteadas lá, tenho meus netos, então eu tenho a maior tranquilidade. Cheguei lá em São Paulo, eu estou em casa. E aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, em qualquer lugar que eu chego, eu sei chegar e sei sair. E é isso que eu falo para vocês. Procura preparar o corpo de vocês antes da primeira refeição.
que aí vocês vão ter uma outra qualidade de vida. Vocês vão poder comer o que vocês gostam, que é o meu caso. Eu, mocotó, buchada, sarapatel, qualquer uma dessas comidas eu como com a maior tranquilidade, porque a reserva me ajuda. Eu vejo que tem muita gente que quando vai comer na casa de alguém ou na rua, vai comer com medo. Oh, será que está puxado no sal? Será que aquilo ali está muito doce? Eu, poeta verdureiro, José Nunes de Moura Filho, mais conhecido como poeta verdureiro, eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Não tenho medo do açúcar, não tenho medo do sal, nem tenho medo da gordura. Graças a Deus, estou bem. Posso abrir a boca e falar. Deus me deu esse prazer de eu poder estar falando para vocês que, graças a Deus, eu estou bem, com muita saúde, graças a Deus. Mas eu faço por onde? Parei com a bebida, tem 23 anos, vai fazer 24 anos agora no Natal. Natal agora vai fazer 24 anos que eu tirei a bebida da minha vida. Mais um conselho que eu vou dar para vocês. Evite o gelo. Eu tenho essa saúde toda, graças a Deus. Vou fazer 73 anos, mas graças a Deus tenho essa saúde toda. Sabe por quê? Porque quando eu parei com a bebida, há 23 anos atrás, eu tirei o gelo da minha vida. Não uso ventilador, não uso ar-condicionado. Para mim é tudo natural. Essas garrafinhas aqui, ó, nenhuma dessas vai para a geladeira. Fica tudo do lado de fora. Não uso nada de gelo. Se eu chegar em qualquer residência, você me oferecer um pedaço de bolo, eu já vou perguntar para vocês. Saiu da geladeira? Se vocês falaram que sim, eu sou apaixonado por bolo, mas vou agradecer. Sabe como é que eu como um pedaço de bolo que sai da geladeira? Eu deixo ele fora da geladeira, só vou comer no outro dia. As pessoas, às vezes, dizem, esse cara é maluco. Não usa ventilador, não usa ar-condicionado, não usa nada de gelo. Mas aí eu falo para eles, eu posso até ser maluco, mas só que eu sou inteligente. E se os médicos tivessem consciência e falassem para os pacientes, olha, vocês evitam o gelo, vocês evitam ventilador e ar-condicionado, porque isso não faz bem para a saúde. Por que eu digo isso para vocês? Porque, por intermédio do gelo, ar-condicionado e ventilador, vem o resfriado, que é só cair a temperatura do tempo, vem o resfriado. Esse resfriado, quando ele chega para nós, se você tomar logo providência, com o chazinho da vovó, você vai conseguir tirar ele de circulação. Mas se você deixar ele prolongar, ele vai virar gripe. E depois que vira gripe, só injeção. Se você não correr atrás da injeção, está arriscado virar pneumonia. Então, de todas essas doenças que tem aí, câncer, diabetes, o hipertenso, né, que é o coração, todas essas doenças aí que tuberculose, tudo isso aí que o pessoal é assombrado, eu não sou assombrado com essas doenças. Eu sou assombrado com resfriado, gripe e pneumonia. Eu tive perto de pegar 3 pneumonias. A primeira foi em 2004, quando eu trabalhava lá em São Paulo, numa transportadora. O dono da transportadora era quase família, né? Que ele era casado com a irmã da minha comadre. Então a gente sentava na mesa para tomar café, para almoçar, e muitas das vezes eu dormia lá. Que a dona da casa, a mãe da minha comadre, muitas das vezes ela dizia assim, não vai para casa hoje não, dorme aí. Então muitas das vezes eu dormi lá na casa da sogra dele, da mãe da minha comadre. E aí o que acontece? Esse, que era quase família, arrumou para mim trabalhar nessa transportadora, para mim dividir o mês com o sogro dele, né? O pai da minha comadre. Como que seria? Cada um trabalhava 15 dias. Ele trabalhava uma noite, eu trabalhava outra. Então a gente dividiu o mês, 15 dias para cada um. Só que quando estava faltando um guarda em algum posto que ele não tinha ninguém, ele chegava até a mim e perguntava se dava para mim ir lá para trabalhar nesse outro posto.
E nisso aí, foram 3 postos que eu fui trabalhar. Ganhava um trocadinho a mais, né? Trabalhava aquela noite e o dia ganhava um trocadinho a mais. Aí no terceiro que eu fui, me dei mal. Sabe por quê? Porque ele me botou em um posto. Lá no posto onde que eu trabalhava esses 15 dias, tinha gurita. Então, se você está dentro da gurita, lá em São Paulo esfria muito, chove muito. Mês de junho, mês de julho, né, que foi esse mês que eu quase peguei a pneumonia. Aí fui trabalhar em um posto no tempo. O que é trabalhar no posto no tempo? É mais ou menos eu ficar na rua, vigiando a empresa, vigiando ali da rua. Então, quer dizer, mesmo eu estando dentro da firma, mas é mais ou menos parecido como se eu estivesse na rua. Por quê? Porque eu estou no tempo. Aí quer dizer, com a garoa e a frente fria e o frio lá em São Paulo, foi mês de junho, julho, né? Aí o que acontece? Aquelas 12 horas que eu trabalhei ali, quando eu saí de manhã, já fui direto para o hospital. Cheguei lá e já falei para o médico, disse assim, ó, aconteceu isso comigo. Trabalho de segurança, o patrão pediu para mim trabalhar num posto, que lá não tinha gurita, e eu fiquei no tempo, com esse tempo que o doutor está vendo aí, frio, garoa, peguei uma gripe que está se tornando quase pneumonia. Aí, dali já me mandou para a enfermaria para tomar injeção, né? Eu acho que ele me receitou 3 injeções, porque o normal, quando a gripe está chegando pneumonia, ele já receita 3 injeções. Aí, tomei a primeira, depois tomei mais no outro dia tomei mais uma, eu sei que tomei as 3. Melhorei. Quando chegou em 2016, eu já estava trabalhando aqui na praia, no quiosque, né? No Delícia do Mar. O que acontece? Peguei outra gripe forte. E aí o xarope caseiro não estava funcionando não, tinha que ser para injeção. E eu durão, sem querer abandonar o posto de trabalho, mas aí os companheiros de serviço começaram a apurrinhar a cabeça do meu patrão, né? Ó, teu funcionário vai morrer, porque eu não melhorava da gripe de jeito nenhum. Aí vou explicar para vocês por que eu não melhorava da gripe. Porque no quiosque, nós, para manter as bebidas geladas, nós temos que colocar em um freezer que não está funcionando mais, e aí ali a gente coloca água e depois coloca aquele saco de gelo, aquele saco grandão. Mas daqui a meia hora, quando você vai botar a mão naquela água está congelada. Aí vocês imaginam o que é uma pessoa que está gripada e passar 12 horas, que era o período de trabalho, enfiando a mão ali dentro, que quando a gente coloca a mão ali, a nossa mão quase que congela. Para você pegar uma água, um refrigerante, uma cerveja, um coco. Quer dizer, se a pessoa estiver gripada, como é que a pessoa vai melhorar? Não tem como ser envolvido com gelo ali, envolvido com metendo a mão, né? Aí os colegas começaram a empurrar o meu patrão lá e disse assim, ó, teu funcionário vai morrer. Aí ele chegou lá perto de mim, ele estava tomando café lá fora, né? Aí entrou no quiosque, chegou perto de mim e falou assim, verdureiro, vai tomar banho, trocar de roupa e só volta aqui quando tiver curado. Isso era um feriado prolongado que o primeiro dia ia ser aquele, né? Feriado prolongado é 4, 5 dias que a gente trabalhamos. Quando é assim, Natal, Carnaval, um outro feriado prolongado. Aí, eu também, quando ele falou isso, já saí dali, já fui tomar banho, troquei de roupa. Quando eu cheguei lá, ele tinha uma consideração muito grande comigo, né? Que tinha época que ele me deixava sozinho lá no quiosque, viajava para Minas e eu ficava sozinho lá no quiosque. Então ele tinha uma consideração de irmão para irmão. Aí o que ele fez? Me deu um envelope, e dentro daquele envelope, isso foi em 2016, hein? Dentro daquele envelope, tinha mais ou menos R$ 900. Quer dizer que ele me pagou os 4 dias de trabalho, porque muitas das vezes nós pegamos um feriado prolongado, mas muitas vezes a gente trabalha um dia ou 2 que o tempo vira, vem frente fria, chuva. E ele foi
e me pagou os 4 dias de serviço. Aí eu vim para casa e só voltei para o quiosque depois que eu melhorei. Quando chegou agora 2021, peguei outra resfriado, do resfriado se tornou gripe, e aí aqui o que foi? Ventilador. Os sobrinhos da minha irmã, assistindo televisão aqui em casa, né? Aí o que acontece? Aliás, os netos da minha irmã, ela tem 3. Aí eles assistindo televisão com o ventilador, e o meu quarto eu tinha que passar na frente desse ventilador. É outra coisa que não funciona. Se você está com uma gripe forte e você fica pegando o ventilador, você não vai melhorar nunca. Aí foi indo, e nada de melhorar dessa gripe. Excesso de ventilador, nada de melhorar. Então é aonde que eu estou relatando para vocês. Quase 3 pneumonias e eu tenho os detalhes. Aí de 2004, trabalhando nessa transportadora no tempo, 2016, colocando a mão dentro do gelo, gripado, e aqui o ventilador. Que eu fujo. Quando eu vou no banco, quando eu vou no médico, eu já fico invocado, porque tem que encarar essas desgraças de ar-condicionado e ventilador. Pô, quando você vai no médico e tem que fazer um exame, que você tem que ficar trancado naquela desgraça daquele ar-condicionado, rapaz, aquilo para mim é quase que a morte. Por quê? Eu explico para as pessoas não entendem. Se eu tirei o gelo da minha vida há 23 anos atrás, dentro do meu organismo não tem nada de gelo. Então é só vocês analisarem. Qualquer tempo ruim aí, vai me afetar. Por quê? Porque as pessoas que bebem o gelado, comem o gelado, não sentem muito o ventilador nem o ar-condicionado. Mas as pessoas como eu, que não come nada gelado, não bebe nada gelado, não usa ventilador, não usa ar-condicionado, altera. É só a pessoa que tem um QI mais ou menos, a pessoa vai perceber. Então esse recadinho que eu estou dando para vocês, hein? Farinha só na farofa. Não come ela. Eu comia a farinha. Quando eu trabalhei na feira, né, meu pai tinha uma barraca na feira de salgado. E eu ia do lado, comprava farinha e comia com aquela carne, com a carne seca, né? Mas aí, mais ou menos em 82 mais ou menos, eu comecei a perceber que a farinha faz muito mal, e eu vou explicar para vocês. Por que a farinha faz mal? Se for na farofa, para mim, por exemplo, ela não faz mal se for a farofa. Mas se for a farinha, colocar a farinha lá no feijão, ou comer ela pura ali, com carne, com outra coisa, sabe o que ela faz? Ela resseca o intestino. Só para vocês terem uma ideia, e se vocês comem farinha, vocês vão perceber isso, a farinha resseca o intestino de um jeito que quando a pessoa solta um pum, a própria pessoa que soltou quase nem resiste. Agora imagine quem está do seu lado se acontecer isso. Se você soltar um pum, quem come farinha e a pessoa que está ao seu lado. O que vai acontecer? Se a própria pessoa já sente na pele. A própria pessoa já sente na pele. Aí quando eu comecei a perceber isso, eu falei, sabe uma coisa? Tirar a farinha da minha vida. Porque ela resseca o intestino, vai dar trabalho no outro dia na hora de ir para o sanitário, porque ressecou o intestino dá trabalho na hora de ir para o sanitário. Então nós temos que tirar tudo aquilo que nós sabemos que faz mal, nós temos que tirar da nossa vida. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. Mesmo sabendo que faz mal, tem a cara de pau e diz assim, eu gosto. Você acha que eu vou gostar de uma coisa que me faz mal? Jamais. Olha, depois que eu tirei a bebida da minha vida, hoje eu vivo como um garotão. Vou fazer 73 anos, graças a Deus, com muita disposição. Tem muito jovem aí que não chega, tem muito jovem aí que não me acompanha em lugar nenhum. Vocês acreditam nisso? Em lugar nenhum. Tem muito jovem que não me acompanha. Mas sabe por quê? Porque eles, além de beber, às vezes tem uns que usam droga e não se alimenta direito, se alimenta mal.
Quer dizer que além de ir para a extravagância, ainda se alimenta mal. Eu, graças a Deus, parei com a bebida há 23 anos, nunca usei, nunca fumei, nunca usei nenhuma química. Então é por isso que hoje eu tenho todo esse potencial. Vou fazer 73 anos e viajando. Não tem tempo ruim para mim. Ó, até os meus 71, eu tanto trabalhava de garçom lá na praia, como estava trabalhando aqui na minha plantação com a enxada. Até os 71 anos de idade. Aí, quando inventaram aquela palhaçada do Covid-19, 2022, que o mundo parou, aí o que acontece? De lá para cá, eu não peguei mais na enxada. Mas que os condenados tiveram a coragem de me dar Covid-19 positivo. Eu fiquei muito revoltado, porque eu falo para todo mundo, eu sempre fui um trator. Em qualquer área eu sempre fui um trator. Então, quem faz muito exercício, vírus nenhum chega perto. Eu com essas ervas aqui, essas bactérias podres que é transmitido pelo remédio de laboratório, essas bactérias podres não se criam no meu corpo, porque as ervas não deixam. Você já imaginou? Eu posso tomar qualquer veneno desses aí, que eles têm aí do laboratório, mas eu boto 2 litros dessa erva em cima desse veneno, para onde que vai esse veneno? Esse veneno não vai se criar no meio de 2 litros de erva. Não tem como. Pô, cebola, alho, gengibre, limão, açafrão. E eu ainda faço outros litros, que eu coloco beterraba, cenoura, abacaxi, açafrão. Aí você imagine se você faz esse litro aí, às vezes eu boto caroço de abacate, aí você faz outro litro. Aqui agora eu não tenho esse que eu acabei de explicar para vocês, mas eu também faço. Além dessas ervas que eu mostrei para vocês, eu também faço caroço de abacate, beterraba, cenoura e açafrão. Então eu também faço isso aí. E graças a Deus, tenho todo esse potencial. Em qualquer lugar eu dou conta do recado. Não tem tempo ruim para mim. E vou vivendo a vida. Então eu estou dando esse conselho para vocês, que se vocês quiserem ter uma qualidade de vida boa, esquece de veneno de laboratório e passa a usar as ervas medicinais. Eu sou José Nunes de Moura Filho, mais conhecido como poeta verdureiro. Estamos aí, hein? Para quem vai assistir, não sei que hora que vocês vão assistir, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fique com Deus todos, com Jesus Cristo no coração, que é a nossa salvação. Boa tarde.